Fiquei um mês de molho, mas tudo é aprendizado, a gente sabendo levar na boa, agradecendo a Deus as oportunidades de ficar pensando, porque ficar em casa é muito bom para isso também, né? Você começa a fazer uma análise, né? A gente quer se melhorar, né? E a análise, a autoanálise é muito legal, né? Então tudo vale a pena. Então, meus irmãos, vamos agradecer ao nosso Pai a possibilidade, a oportunidade de podermos estar aqui. Que nós estejamos em uníssono com esses nossos amigos espirituais, esses nossos amigos que nos protegem, nos orientam, nos induem nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias. Vamos só agradecer, Jesus. Que a Tua paz se faça nos nossos corações, que a Tua paz se faça ao nosso redor, que a Tua paz se faça na nossa família, em todas as pessoas que precisam de paz, de tranquilidade, de amor. Que a Tua paz se faça, Senhor. Muito obrigada por tudo. Ajuda o nosso irmão, que hoje é pinga fogo, ele sabe tudo do espiritismo. E nós vamos aprender juntos. Graças a Deus. Graças a Deus. É muita responsabilidade esse negócio. Essa é muito que você me deu agora. Essa agora sabe tudo do espiritismo é por conta dela. Não. Bom, boa noite, meus irmãos. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez, nessa casa irmã. E vamos hoje, juntos, tratarmos aí de mais um pinga-fogo. Para quem não conhece, quem está nos assistindo, pinga-fogo ele se resume a perguntas que os irmãos colocam e são sorteadas aleatoriamente, trazendo os temas, que são dúvidas nas cabeças de muitos e perguntas que muitas das vezes não existe uma abordagem direta da doutrina espírita. Mas pelos fundamentos da doutrina espírita a gente encontra um caminho de entendimento para respondê-las. Então é nesse propósito que nós vamos estar aqui respondendo, sempre à luz da doutrina espírita. Lembrando, como nós não sabemos tudo, pode ser que alguma dessas perguntas eu não saiba responder. A gente bota aí para os universitários depois apresentar, tá bom? A vocês que estão aqui presencialmente, quem está nos assistindo também, se tiver alguma necessidade ou quiser fazer alguma pergunta, bota aí no comentário do Instagram, e aqui presencialmente é só levantar a mão e fazer a pergunta. Então nós vamos começar aqui pela caixinha, dos irmãos que colocaram aqui as perguntas ao longo da semana. Vamos lá. Podemos ser sempre construtores de boas amizades entre os espíritos desencarnados? Tá. Eu acho que a relação tem a ver com construção de boas amizades, mesmo entre espíritos desencarnados, creio eu. Bom, poder nós podemos. E na verdade deveríamos construir em torno de nós essa atmosfera de amizade, de fraternidade, para que nós possamos ampliar cada vez mais essa família espiritual ao qual todos nós estamos inseridos. Essa construção dessa amizade, como ela fala aqui, de boas amizades, ela tanto vai se dar quando estamos encarnados ou quando estamos desencarnados. Quando desencarnados, nós vamos naturalmente nos agrupar por afinidade. Essa afinidade nem sempre ela é positiva, porque podemos ter afinidades em equívocos. Então, somos, por exemplo, estamos aí insistindo em determinado erro, em algum crime ou alguma não observação com a lei de Deus. Estamos insistindo nisso. Também estarão nessa mesma disposição, porque no plano espiritual, como nós vamos por afinidade, o que vai pairar nas nossas conversas
elas são positivas. Mas, na medida em que a gente desperta para que a gente compreenda que estamos no caminho infeliz e precisamos, pelo nosso esforço, criar novos caminhos, nós podemos sim nos apiedar desses irmãos e ajudá-los nesse despertamento. E aí estaremos construindo amizades positivas. Entendemos isso? Quando encarnados, essa diferença ela se dilui, porque o corpo físico permite que espíritos em graus de evolução diferentes possam coabitar, conviver no mesmo plano, entre aspas. Essa distinção se torna mais visível quando desencarnamos, que aí não é possível espíritos em graus de evolução diferentes conviverem por muito tempo juntos. Ok? Então, essa é a primeira resposta. Se alguém aqui tiver algum desdobramento das respostas, aqui pode ficar à vontade, tá? Para fazer suas perguntas. Qual o significado dos sonhos segundo o Espiritismo? Bom, o Espiritismo não tem significado para sonho. Ele explica o que é o sonho, tá bom? As vivências que nós vamos ter nesse período em que estamos emancipados do corpo, que muitas das vezes se traduz no que a gente chama de sonho, é o que o Espiritismo explica. Então, vamos lá primeiro o que o Espiritismo explica sobre essa emancipação durante o sono. Todos nós, ao dormirmos, o corpo, quando vai descansar, nós, espíritos, porque nós não somos o corpo, emancipamos, porque a gente fala, a gente se desliga, nunca vamos nos desligar do corpo, a gente se emancipa. É como se eu fizesse um afastamento conectado. Isso é emancipação, é um afastamento conectado. Então, nesse momento em que o corpo está dormindo e eu me emancipo, a depender do que eu busco, das minhas intenções, dos meus objetivos, das minhas preferências, eu me desloco no plano espiritual para esses ambientes. Nesses ambientes, então, eu vou viver experiências. Essas experiências, quando eu retorno, ou seja, quando o corpo desperta, ele pode vir em formato de sonho. O sonho, na grande maioria deles, ele é simbólico, porque raros são aqueles que lembram com detalhes o que viveu durante o sono. Então a gente muitas das vezes lembra de símbolos. Sonhei com girassol. Sonhei com cobra. Que alguém me traiu. Porque a crendice popular já incutiu na cabeça das pessoas determinadas coisas. Sonhei com coelho. E alguém vai ter um bebê. Por quê? Porque se criou essa crendice e essa associação. Beleza? Mas a gente pode visitar vidas passadas durante o sono? Não, visitar vidas passadas ter depende acesso. dessa colocação. Ter acesso. A memória ela pode ser resgatada, se for necessário e oportuno para aquela encarnação que você está vivendo. Então, lá no mundo espiritual, estou emancipado, o corpo está dormindo. Então, no mundo espiritual, olha, é importante você ter essa lembrança. Então, vamos lembrar? Quem viu aqui nada por acaso? Lá aconteceu isso. Durante o sono, ela era instruída, ela era levada a ver qual a relação dela com aquela outra pessoa, e aí para fazer sentido. Mas quando ela acordava, ela não lembrava. Por que não lembrava? Porque era importante, na construção, na conquista do espírito, não estar influenciado pela lembrança, e sim por uma renovação de atitude. Quando eu lembro, muitas das vezes eu sou forçado a fazer por interesse. Quando eu não lembro, eu faço porque eu acho que é correto fazer. Esse é o adiantamento que o espírito precisa alcançar. E a afirmação, veja bem, de que José teve um sonho
e previu. Mas aí são sonhos proféticos. É outra história. Eu estou dizendo, mas isso não foi minha interpretação de sonho, isso foi uma outra percepção que ele teve. Sim, muito mais mediúnico. Porque senão é uma crendice, né? Sim. Então, mas no caso que você falou, né, dos sonhos proféticos, existe uma classificação mediúnica que enquadra como sonhos proféticos. Nem todo mundo tem. Todo mundo aqui tem sonho profético? Não. Alguns têm como recurso para revelações o sonho profético. Então, no caso do sonho profético, a pessoa lembra com detalhes, sabe mais ou menos quando vai acontecer, porque aquilo é revelado àquela pessoa para que ela seja instrumento de divulgação daquela notícia. É diferente do sonho comum. Ok? Então, esse seria, no caso, sonho que seja vivência espiritual. Mas tem o sonho que é construção nossa. Quando nós, da mesma maneira, o corpo está dormindo e eu me emancipo, se eu estiver na minha cabeça cheio de projetos, ou dificuldades, ou preocupações, isso vai aparecer como um sonho. E muitas das vezes ele não é uma vivência espiritual, e sim uma construção íntima daquele momento que eu estou vivendo. Também vai aparecer no formato de sonho. E também pode vir como símbolos. Quem já leu o livro Aconteceu na Casa Espírita sabe do sonho que o Castro teve na espiritualidade, depois de uma palestra enorme sobre a questão da incursão dos espíritos inferiores naquela casa. Ele acordou com uma imagem. Qual era a imagem? A rachadura da parede no centro rachada. Essa foi a imagem que sobrou de toda essa reunião que ele teve no plano espiritual. O que ele fez? Parede rachada, que chamar um engenheiro. Tem que ver aí, que deve ter alguma parede aí com problema. Não se atentou que a rachadura no centro eram as questões internas que estavam acontecendo, dando espaço para a incursão da espiritualidade inferior. Olha como é que são as coisas. Então, doutrina espírita não interpreta sonho. Ela apenas explica o que é o sonho, o que é esse momento de emancipação da alma quando o corpo adormece. Tudo bem? Vamos adiante. Os mais enroladinhos devem ser de mais tempo. Como seria uma boa prece? Aquela que vem do coração. Essa é a boa prece. A boa prece não precisa de muitas palavras, não precisa gastar muito tempo, não precisa escolher o que vai dizer. A boa prece é aquela que a gente fala com o coração. A prece é um momento íntimo em que a gente busca conversar com Deus, busca conversar com a espiritualidade, abrindo o nosso coração, a nossa alma para aquele momento. E quanto mais sublime for aquele momento, não por situações exteriores, mas pela minha intimidade, melhor será a prece. Então, a melhor prece é essa, é aquela que a gente faz com o coração, com verdade, com honestidade, buscando essa conexão com o plano espiritual, compreendendo a divindade. Essa é a boa prece. Quem era o obsessor de Divaldo? Bom, o mais famoso, conhecido, era o Máscara de Ferro, né? Ele se denominava Máscara de Ferro. Ele foi um espírito em que o Divaldo e ele viveram juntos num determinado período, numa existência, e segundo o Máscara de Ferro, o Divaldo o teria induzido ao suicídio. E ele então comete o suicídio e dali ele vem perseguindo mais de 400 anos o Divaldo. Até que nessa encarnação eles tiveram a oportunidade de se acertarem ali, de se compreender o que aconteceu, de alguma maneira
não vou nem dizer se perdoarem, porque até onde a gente sabe não houve perdão, mas houve a compreensão de ambas as partes. Então, essas são as informações que nós temos desse espírito, que se designava a máscara de ferro junto ao nosso irmão Ivan. Vamos a outro. Fazer regressão, a doutrina espírita é contra ou a favor? Olha só, a doutrina espírita ela não é contra nem a favor de nada. A doutrina espírita não é uma doutrina castradora, né? Ela dá liberdade para a pessoa fazer o que quiser. O que ela traz é entendimento. Diante do entendimento, a gente decide se vai fazer ou não vai fazer. Então não é que a doutrina espírita seja a favor ou contra. É uma prática doutrinária? Não. Esse é o ponto. Regressão não é uma prática doutrinária. Mas ela é uma ferramenta que os profissionais, psicólogos, que hoje no Brasil a regressão é uma especialização da psicologia, pode acessar informações que o paciente descreve no intuito de entender melhor o que está acontecendo naquele problema que aquela pessoa está vivendo. Alguns espíritos utilizam a regressão? Utilizam. Várias obras descrevem isso, principalmente no plano espiritual, quando eles acessam informações para explicar a vivência ou a dificuldade que aquele irmão está vivendo. Está vivendo? Por isso, está vendo aqui? Lá atrás eles foram isso, fizeram isso e aquilo, e agora a consequência é essa. Isso é a regressão, que os espíritos utilizam, muitas vezes. Então, a doutrina explica que nós temos um acervo das nossas existências. Quando encarnados, nós temos o esquecimento do passado, faz parte da misericórdia divina, o esquecimento do passado, mas em sendo necessário, a espiritualidade, de forma responsável, acessa essas informações para que haja um entendimento melhor daquilo que está acontecendo. No caso, quando estamos encarnados, que é a pergunta específica ali, da regressão, são ferramentas úteis que, para a evolução natural da humanidade, será cada vez mais compreendida e utilizada também de forma responsável para explicar ou para encontrar respostas àquilo que hoje não se tem. Um exemplo, há muitos anos atrás, no Fantástico, um repórter estava fazendo uma reportagem sobre regressão. Aí entrevistou várias pessoas, inclusive um psicólogo que fazia o procedimento de regressão. E aí cada um ia trazendo o seu drama e tal, explicava como é que tinha sido as revelações, e ele tinha uma claustrofobia, ele era claustrofóbico. O que é isso? Uma pessoa que não pode ficar em ambiente fechado, ou ambiente com muita gente. Ele se sente, se ele estiver num ambiente grande ou apertado, em que ele se sinta oprimido ou comprimido, ele se sente mal. Ele não sabia explicar por quê. Desde sempre ele tinha esse problema, ele teve esse problema. E não viveu dessa vida nada que justificasse aquele problema de claustrofobia. E aí ele se submeteu à regressão. Nessa regressão que ele se submeteu, ele voltou a uma vida em que ele foi aprisionado no buraco de uma pedra, como se fosse uma caverna. Ele entrou, na posição que ele entrou, ele ficou e ali ele morreu. Então dali vem o problema da claustrofobia. Se entendeu o porquê. Ok? Então, a doutrina espírita não é a favor nem é contra. Doutrina espírita. Agora, se esse conhecimento chegou, é porque é o momento dele ajudar, auxiliar a humanidade, né, nas suas questões. E
cada vez mais é um instrumento de comprovação da vida espiritual. Da onde vem a explicação? Se ele próprio relatou o que estava sentindo, o que viveu. Então, é mais um instrumento para isso. Tudo bem? Vamos adiante. Até que hora a gente vai? 8h10. Tá. Vai dar um... As altas habilidades detectadas em autistas, principalmente de casos leves, pode ser a chave para a ciência confirmar a reencarnação? Então, assim como a regressão, também são situações em que a ciência ela vai ter que se render a essa questão do acervo espiritual. Porque nós estávamos até conversando antes, né, de começar a reunião. O autismo em si, o que é o autismo? É uma limitação. Basicamente é isso, né? O autismo é uma limitação que alguns irmãos trazem por vários motivos. Com relação à espiritualidade, não existe receita de bolo. Aconteceu isso, vai ser isso sempre. Não. Existem várias situações que podem levar a isso. Inclusive uma prova. O espírito não fez nada de errado, não deve nada, mas eu quero passar por essa experiência. Pode. Como está lá na Gênese, né, os milagres do Evangelho, vai procurar lá, tem lá o cego de nascença. Aí, na época de Jesus, perguntaram para ele: o que os pais fizeram, o que ele fez para merecer tal condição? Jesus falou: nem os pais, nem ele fizeram para merecer. Mas ele veio para que o Filho do Homem possa dar comprovação de quem tu é. Prova. Então não tinha débito nenhum. Então ele pediu para vir com a cegueira para passar por essa experiência e dar a oportunidade para Jesus fazer, por exemplo, a cura, devolver a visão a ele. Mesma coisa com Alzheimer, né? Mesma coisa, qualquer coisa que nós possamos estar vivendo, desde que nós não sejamos responsáveis diretamente por aquilo. Se nós fizermos tudo direitinho e aquilo apareceu, está na minha conta. Então vamos aproveitar de alguma maneira, né, esse ensinamento. Então o autismo cai nessa história, o Down cai nessa história, e tantas outras síndromes que existem, que está onde? Na questão da limitação do relacionamento daquele espírito naquela encarnação com a sociedade. Então muitos dizem assim: todo autista é muito inteligente. Isso é receita de bolo. Não é verdade. Estávamos até conversando lá, né? Eu não sei tocar nada, mas vamos supor que nesta vida eu aprenda a tocar piano. Aprendi a tocar, não sou nenhum mestre, mas aprendi a tocar. Beleza, morri. Reencarno. Ainda criança eu lembro que eu sei tocar piano. Pego o piano e toco. 2 aninhos, 3 aninhos, toco. É um gênio da música? Não é. Só lembro de uma habilidade que ele tinha. Então nós temos que ter cuidado com essas rotulações. Pode acontecer? Pode acontecer de uma pessoa de muita inteligência, de muita capacidade, ter usado mal, ter se arrependido, estar sob o peso do remorso e isso ser suficiente para que ele venha ter uma experiência reencarnatória com essa limitação. Então, esse é o ponto. Agora, mas qual o benefício que vai ter o irmão com essa dificuldade? Ele vai ter o seu benefício nas suas reflexões e aqueles que estão à sua volta também a oportunidade de desenvolverem outras virtudes que precisam de experiências assim para poder desenvolver. Então, tudo que nós recebemos em nossas vidas, ela tem sempre múltiplos objetivos. O nosso particular, daqueles que estão à nossa volta, da sociedade, como forma de adiantamento dela própria. Tudo bem?
mediunidade aflorada, diz que precisa trabalhar a mediunidade. Bom, primeiro que isso aqui é um grande equívoco. Né? A mediunidade aflorada, que a gente chama, é a mediunidade natural, como está descrito no livro dos médiuns. Ou seja, aquela mediunidade que desde pequeno, ela se apresenta naturalmente. Ok. O fato de você compreender que tem essa habilidade, que você tem esta ferramenta mediúnica, ela não te obriga diretamente a exercê-la somente na casa espírita. Quantos católicos nós conhecemos que são médicos? Quantos evangélicos nós conhecemos que são médicos? Quantos budistas? Então a mediunidade, ela não é uma característica ou propriedade do espiritismo. Primeiro ponto. Se a pessoa chega numa casa e traz esse relato de que tem essa mediunidade, que ele chama que é aflorada, o que a casa tem que fazer? Tá bom. Então, acolhe o irmão, vamos ver o quanto que ele conhece de mediunidade, coloca um grupo de estudos. Isso é um ponto. Vamos cuidar dessa desorganização que ele fala aqui, né? Dessa desorganização mediúnica. Compreendeu o mecanismo da mediunidade? Sabe como está acontecendo com você? Chegou-se à conclusão que de fato é mediunidade? Pode não ser. É a mediunidade, entendeu, beleza, se harmonizou. Ok. Não quero trabalhar a mediunidade. Ok. A liberdade eu só tenho. Não quero trabalhar com mediunidade. Ok. Tudo bem. Vida que segue. Está equilibrado? Vamos em frente. Não, eu quero sim. Eu entendi que a mediunidade é um instrumento para que a minha melhoria também. Ótimo. Gostaria de fazer parte da casa? Gostaria, me felizei, fui bem acolhida, quero fazer parte. Então, insere o companheiro como trabalhador, capacita na reunião mediúnica, depois insere no trabalho. O que a gente normalmente faz, por pressa ou por necessidade, porque tem pouca gente, é pegar uma pessoa que chega na casa espírita de forma desarmonizada, mediunicamente, e coloca no trabalho mediúnico. Isso vai fazer o quê? Desarmonizar o trabalho mediúnico. Porque ela não vai se harmonizar só porque sentou numa mesa mediúnica e vai fazer as coisas. Por isso que diz aqui que tem que trabalhar. Não, primeiro você tem que se harmonizar. Se harmoniza, desenvolve um entendimento sobre aquilo que acontece com você, para que você seja um bom instrumento, né, para a espiritualidade. Esse é o caminho normal. E quando explicamos que tudo começa pelos estudos, obras básicas, para que a pessoa possa entender como conviver com a sua mediunidade e com o ambiente em que vive, a maioria não aceita e sai do centro espírita. Por quê? Porque ela quer ser servida, não quer servir. Então ela está muito mais preocupada com o seu ego do que com o trabalho de humildade, no trabalho com os espíritos. Paciência, vai. Olha, eu costumo dizer, lá na nossa casa, falei muito isso no início, bem no início. Eu digo o seguinte, por exemplo, o nosso lar, a piscina aqui funciona de 8 às 10. Então, toda terça-feira, de 8 às 10, a piscina funciona. Aí chega alguém dizendo, mas eu quero que funcione 6 horas. Não, 6 horas não funciona aqui de 8 às 10. Então ela vai achar um lugar que funciona às 6 horas. A gente não pode ficar à mercê do posto que a gente chega na casa espírita. O trabalho é organizado para os encarnados e os desencarnados se enquadram dentro da nossa organização administrativa. Se a cada pessoa ficar mudando, a espiritualidade da pessoa não é certa, não. Então nós temos que a pessoa tem que se enquadrar no trabalho da casa, não a casa se enquadrar no trabalho da pessoa. Então, se a pessoa demonstra esse tipo de atitude, ela não tem compromisso com a doutrina, não tem compromisso com a mediunidade. Então, ela precisa ainda amadurecer sobre isso. Se ela sair, paciência. Não foi a casa que botou para fora. Foi ela, no momento que ela está vivendo, que não conseguiu entender. Segue em frente.
vai dar tempo. Tem possibilidade de encontrar um ente amado no plano espiritual? Sim, tem. Não só de encontrar, como também deles virem nos receber. Agora, isso é determinístico? Não. Eu posso afirmar, não, fique tranquilo que você vai encontrar? Não posso afirmar. Agora, é uma possibilidade? É. Quando vocês devem ter tido essa experiência, né? De pessoas ali próximas do desencarne, de falar, eu vi fulano, eu vi ciclano, sonhei com fulano, sonhei com ciclano. Por quê? Porque eles se aproximam, aqueles que podem, se aproximam, justamente para dar esse alento, né? Esse aconchego. Poxa, quanto tempo, que saudade. E aí vai nesse papo, né? Agora vamos descansar um pouco, você está cansado. Aí ajuda no processo do desencarne. O tio da minha esposa, ele teve câncer de estômago e fez uma cirurgia grande no hospital e estava lá internado no hospital. Todo mundo preocupado com essa história, se vai fulano, se ele vai sair dessa ou não. E aí teve uma noite que ele falou para a tia da minha esposa assim, eu sonhei hoje que meu pai e minha mãe estavam aqui e disseram que eu ficasse tranquilo, que tudo ia se resolver, tudo ia ficar bem. Ai, que bom, graças a Deus, então o fulano vai sair, vai ficar bem. Pouco dia depois ele disse, cara, ficou bem, tudo ficou bem. Depende da nossa interpretação. Então veja, eles vieram, não é um encontro? É um encontro. Olha o André Luiz lá no plano espiritual, 10 anos lá, naquele período de perturbação, não percebia a mãe ia lá, mas não percebia. Foi para o nosso lado, demorou um tempo, até que ela apareceu lá. E foram conviver juntos? Não. Ela fez uma visita, mas não foram conviver juntos. Por quê? Porque a condição espiritual era muito distante. E o pai? O pai está numa situação pior ainda, esse aí está difícil. Então vejam como isso é uma possibilidade existe? Existe. Principalmente aqueles que nós construímos relações fraternais, amorosas, né? Isso realmente nos aproxima. Mas também os nossos inimigos também. Se nós formos aquele pessoal difícil, quem vai estar nos esperando? Aqueles a quem nós prejudicamos, né? Porque é a lei da afinidade. Não é uma afinidade que nós criamos? Eles podem estar perfeitamente lá nos esperando. Tem uma amiga que ela lutava para não dormir. A gente falou do sono, né? Do sonho. Ela lutava para não dormir, porque toda noite que ela dormia, quando ela dormia, ela era aprisionada na espiritualidade. Tinha um grupo de espíritos que estavam lá, pegavam ela, passava a noite inteira lutando para acordar. E aí ela acordava exausta. Tinha meses assim. Aí foi para o atendimento espiritual, houve lá todo o atendimento, ela ficou bem. Então veja que essa questão da nossa afinidade depende muito do que nós fazemos. O que estamos fazendo? Qual é o grupo que nós estamos nos afinando? Diz lá no Evangelho, o bem que você faz é ser advogado onde você estiver. Faça o bem, para que a gente possa ter merecimento das companhias espirituais que podem intervir a nosso favor, né? Então é isso, terminaram as perguntas, o horário também está quase na hora. Se alguém tiver alguma outra pergunta, ainda temos aí 7 minutos. Mas, Mauro, nessa questão de a gente ter contato com um ente querido, né, na espiritualidade, talvez pode ser até que nós consigamos estar bem e ele que está lá não está. Pode. Também, né? Porque, assim, como você bem lembrou da questão do André Luiz, nós sempre estamos bem amparados, né? E bem amparados quando... Não, sempre uma palavra complicada. Sempre é uma palavra complicada.
aplicado, mas às vezes eu penso que nós nos afastamos desse amparo. Acho que na hora que a gente busca com sinceridade e que a gente vai tentando organizar os pensamentos como André Luiz fez, que no momento que ele conseguiu, foi quando ele conseguiu perceber o amparo. Porque você vê que a todo momento, como retrata no filme, tem espíritos bons ali para resgatar quem quer ser resgatado, quem está em condições. Então, às vezes também, por exemplo, eu vou falar sobre uma experiência pessoal minha. Quando eu fui convidada para trabalhar na mesa mediúnica, eu não tenho ostensividade, fui trabalhar na sustentação e eu fui por um interesse próprio. Hoje eu não tenho vergonha de dizer, porque eu queria muito ter notícias de um ente querido que tinha desencarnado, que foi nesse momento que eu comecei a estudar muito, e eu não recebi. Aí depois do estudo, do esclarecimento, que a gente vai entender que nem sempre ele está em condições, ou talvez eu não estivesse em condições, e quando eu esqueci completamente, aí eu recebi uma mensagem através de sonho. Sonhei que ele estava no hospital, se recuperando, estava bem, e pedia para avisar a avó, para a avó ficar tranquila, que ele estava se recuperando e que estava tudo bem. Então, assim, a gente às vezes tem muita essa pressa nessa questão de que, eu vou encontrar com meu pai, com a minha mãe, com quem foi primeiro, e nem sempre isso vai acontecer, porque talvez nem eles lá estejam prontos. Tem um filme chamado O Céu é de Verdade. Também já assisti. Muito bonito esse filme, é um filme de uma família evangélica, mas vale a pena assistir, porque fala sobre isso, dessa possibilidade do encontro, das informações, das explicações. É evangélico, mas tem bem... Não, o filme é baseado em uma família a família real, isso. Mas com relatos que a doutrina espírita já explica, tanto que eles entram nesse conflito, sobre a questão da reencarnação. Teve até uma parte que o menino que estava em cirurgia, ele conseguiu explicar, ele conseguiu ter contato com o irmão, que a mãe teve um aborto espontâneo, era irmã, né? E ela se culpava muito e tudo mais, e quando ele voltou da cirurgia, ele falou para a mãe, meu irmão tá bem. Nossa, na verdade, a lembrança desse episódio foi depois. Ele começou a ter lembranças. Eu não lembro de muito detalhe não, eu sou péssima com filme. Eu tenho esse filme também, Minha Vida em Outra Vida. Minha Vida em Outra Vida. Que ela descobre os que foram filhos dela. Reencontra também. Que ela ficou... Tinha que perdoar porque o filho prometeu, coitado. Esqueceu de viver por causa de uma promessa que fez a mãe. Não, promessa que ele fez, não. Ela colocou nas costas dele a responsabilidade dessa situação. Ele ficou, coitado, preso a isso, né? Verdade. E ela teve sonho, né? E o marido ajuda, ela vai lá, descobre, encontra a família, alguns falecidos já, né? Interessante também isso. Então, são esses casos interessantes que comprovam a reencarnação. E você vê que são dois episódios, casos reais, lançados em livros, que não vieram de espíritas. Esse que você falou agora, como é que é? O Céu é de Verdade. É caso verídico? Caso verídico. A família existe até Tem hoje. na Netflix? Na Netflix? Acho que é na Netflix, Tem o de um piloto também, James. Sim. Esse eu li o livro, o Sr. José Antônio me deu esse. Também. Então, assim, são esses episódios que eu acho interessante, é que não vieram de um meio espírita. Vieram de pessoas que não tinham nenhuma ligação com o espiritismo, inclusive um país que não é forte o espiritismo. Um é nos Estados Unidos, que é a minha primeira vida, e a outra também, o Céu de Verdade, também nos Estados Unidos, mas uma família evangélica. O cara era pastor evangélico. Então, é um conflito muito grande, mas é um choque de realidade. Né? A Cabana também, aquele filme. Acabando aquele Milagre do Paraíso, todos esses são casos reais em que descrevem uma vivência espiritual. E é onde as pessoas param para pensar. Para refletir, né? Leva a E o reflexão. legal desses filmes evangélicos, que você fala evangélico, a gente que faz o estudo, que
vezes tem algumas alegorias, mas às vezes as pessoas não compreendem que é necessário dar entendimento de quem nunca teve contato, né? Às vezes, aquele filme é muito mentiroso, porque a gente estuda e a gente fica muito reparando tudo, os detalhes, né? Nossa, isso aí não acontece, não é desse jeito. Mas é até para a gente ter esse entendimento e dar importância à mensagem. Esse O Céu é de Verdade, um dos nossos jovens durante a pandemia sugeriu, o Rodrigo, lembra do Rodrigo? Ele sugeriu para que nós assistíssemos e fizéssemos um debate. Nossa, foi muito legal. Foi muito bom. Muito legal. Esse debate é muito interessante nesses casos específicos, né? Que você tem caso real e que você pode pegar isso e agregar como os ensinos que a doutrina espírita traz. E isso ajuda bastante nessa afirmação, né? De posicionamento. Chegamos ao final. Muito obrigado a todos. Bom, obrigada, meus amigos. Espero que vocês tenham conseguido aí entender um pouquinho. Eu consegui entender bastante coisa. Quando tiverem mais perguntas, podem fazer, que a gente convida o Maurinho. Já convido você para fazer, tá? Quando quiserem. E agora a gente vai fazer nossa prece. E após a prece, antes eu vou dar os recadinhos da semana, né? Toda terça-feira, palestra pública às 2h30 da tarde e 7h30 da noite. Quinta-feira, nós temos um grupo de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, também às 7h30 da noite. Sábado, nós temos a evangelização para todas as idades, tá? O grupo família e infantil de 9 a 11h30. 11h30 nós começamos o grupo de estudo do Livro dos Espíritos, até meio-dia. E a partir de meio-dia, Mocidade Espírita, que geralmente termina ali em torno de 1h10. E nossas campanhas, estamos fazendo a campanha do quilo, tá? Quem quiser, quem puder trazer um alimento que a gente, a casa ajuda algumas famílias, pode deixar o alimento na cesta, nos horários de funcionamento do centro. Nesse período de frio, estamos fazendo a campanha do agasalho, né? Então, aí quem puder também, meia, luva, touca, manta, qualquer ajuda é bem-vinda. A gente tem uma turminha aí que leva para nossos irmãos em condição de rua. E no mês que vem, teremos o nosso primeiro almoço beneficente da casa. Contamos com a presença de todos, tá? Vai ter um bate-papo doutrinário do nosso amigo José Antônio. Quem quiser matar a saudade do seu José Antônio, ele vai estar aqui na casa no dia do almoço às 2h, mas o almoço começa a meio-dia. Que dia vai ser? Dia 16 de julho, um domingo. Tá? Vocês vão acompanhando nas redes sociais. A gente vai tentando falar aqui toda vez que a gente tiver oportunidade para lembrar. Tá bom? Então agora eu vou fazer a prece final. Após a prece a gente vai fazer passe. Tá? Quem não quiser receber o passe pode ficar à vontade, formal trabalhador, não é obrigatório. E após o passe, tem a minha frutificada ali, que durante aí nosso estudo, né, para que receba boas vibrações. Quem quiser também pode passar ali e tomar um copo de água, tá bom? Vamos fechar nossos olhos em agradecimento por esta noite de mais um pouco de aprendizado sobre essa doutrina que nos esclarece, nos orienta, nos conforta, que nos traz a certeza da misericórdia de nosso Pai. Agradecemos, Pai, essa espiritualidade amiga que esteve conosco, que nos acompanha sempre. E ao nosso Mestre Jesus, pelos seus ensinamentos de luz, de amor, e que nós possamos levar essas boas vibrações para onde for.